Seria a máquina capaz de ter uma conversa com o ser humano de tal forma que a pessoa não notaria que está falando com um robô? Bom, aparentemente, o famoso teste de Turing tem como objetivo avaliar a capacidade de uma máquina de convencer um ser humano por meio do diálogo de que ele está conversando com outro ser humano. O teste original, que foi proposto em 1950, separava os participantes e utilizava na comunicação apenas a textos. Afinal, naquela época, a limitação para renderizar uma voz humana era praticamente nula. Simplificando bastante, o teste precisa de 3 elementos, no caso, 2 humanos e uma máquina. Um dos participantes fica encarregado de fazer as perguntas e determinar qual resposta veio da máquina ou do ser humano. Se o interrogador não for capaz de dizer se a resposta é de um ser humano ou da máquina, então a máquina passou no teste. Só uma observação: o teste não é feito para avaliar a capacidade do equipamento de dar respostas corretas, e sim convencer o ser humano de que ele está falando com outro ser humano. Ou seja, o objetivo do teste é de enganar alguém. No seu artigo, publicado na década de 1950, Alan Turing diz logo no início: eu proponho considerarmos a questão, abre aspas, as máquinas podem pensar? Já que pensar é um pouco complicado de definir, Alan Turing então refaz a pergunta, mas sem perder o sentido, porém deixando-a menos ambígua, mais direta, expressando melhor o que está em sua cabeça, perguntando novamente: há como imaginar um computador digital que faria bem o jogo da imitação? Nessa altura, Turing não se pergunta mais se as máquinas podem pensar, mas se pode uma máquina agir da mesma maneira que um ser humano age. Meus amigos, até agora a gente só teve perguntas e pouquíssimas afirmações, mas a vida, assim como a ciência, tem poucas certezas e muitas dúvidas. Porém, continuemos. Em 1966, Joseph Weizenbaum criou o programa ELIZA, que aparentemente passava no teste de Turing. O programa trabalhava analisando comentários digitados pelo examinador humano à procura de uma palavra-chave. Se a palavra-chave era encontrada, a regra que transforma o comentário do usuário era aplicada e a sentença resultante retornada. Se não, ELIZA retornava uma resposta bem genérica ou repetia o comentário anterior. Parece simples, não é? Na verdade, é bem simples mesmo. Com esta técnica, ELIZA foi capaz de convencer algumas pessoas de que era um ser humano. Meus amigos, lá na década de 60, as pessoas já eram enganadas com muita facilidade pelas máquinas. Porém, agora imagine o que mais de 70 anos de desenvolvimento poderia fazer. Recentemente, algumas ferramentas de inteligência artificial ficaram em evidência. O lançamento estrondoso do ChatGPT, que bateu o recorde de 1 milhão de usuários em apenas 5 dias, chocou o mundo inteiro com a sua capacidade de, ser extremamente inteligente. O chatbot tem uma capacidade incrível de retornar respostas e formar sentenças bem elaboradas. Ao receber uma pergunta ou comando, processa tudo, cruza informações e te retorna com resultados, no mínimo, intrigantes. Muito facilmente o ChatGPT passaria no teste de Turing, e isso assusta muita gente, e realmente deveria assustar. Ainda segundo o que Turing disse, se a máquina fosse capaz de enganar 1/3 das pessoas a quem teve contato, então essa máquina estaria pensando por si mesmo. Mas essa é uma afirmação um tanto problemática demais, até porque, mesmo nos tempos atuais, temos dificuldade para definir o que é o pensamento. Eu vou falar mais sobre a filosofia do pensamento à frente no vídeo, então fica comigo que você vai entender até onde eu quero chegar. O ChatGPT não é a única inteligência artificial que temos no momento. Outra ferramenta muito famosa é o Midjourney ou Leonardo.ai, que cria imagens incríveis via prompt de comando. Basicamente, você diz à máquina qual imagem você quer com comandos simples. Você pode inserir em inglês as palavras menina, perdida, mar, frontal, rosto, escuro, e você tem de volta um resultado assim.
Bizarro. É incrível como isso parece um retrato ou uma ilustração feita por um super artista, e isso foi criado em questão de segundos, logo depois que eu coloquei o comando aqui no site. Nem mesmo precisei baixar alguma coisa. Assustador, não é mesmo? Mas isso significa que as máquinas podem pensar, e se puderem, existe algum risco para nós, humanos? Bom, esse é o tipo de pergunta que nos obriga a fazer mais perguntas. Para responder a isso, a gente precisa primeiro definir o que é o pensamento. Vamos lá, eu procurei algumas definições sobre o que é o pensamento e eu cheguei a algumas respostas, e a mais simples de todas está logo no início, na primeira página do Google: ato ou efeito de pensar. Mas essa definição ficou bem sem graça, então eu procurei um pouco mais, uma definição mais bem elaborada. Para começar, eu não encontrei uma única definição, afinal, ao longo dos anos, várias teorias foram propostas. Então, segue duas respostas agora para a gente dar prosseguimento. Os platonistas, que são aqueles que seguem a corrente filosófica de Platão, sustentam que o pensamento consiste em discernir e inspecionar as formas platônicas e suas interrelações. Envolve a habilidade de discriminar entre as formas platônicas puras e as meras imitações encontradas no mundo sensorial. Muito bom, seja lá o que isso quer dizer. Já no aristotelismo, que é para aqueles que seguem a corrente filosófica de Aristóteles, pensar em algo é instanciar na mente a essência universal do objeto do pensamento. Estes universais são abstraídos da experiência sensorial e não são entendidos como existentes em um mundo inteligível, imutável. O que me leva a pensar que a gente realmente não sabe definir muito bem o pensamento, e muito menos a consciência, que por sinal é outro grande problema quando se fala de inteligência artificial. E se a gente não sabe definir muito bem o que é o pensamento e a consciência, dificilmente vamos conseguir recriar isso propositalmente. E mesmo que o façamos sem querer, como vamos identificar? Ou seja, se isso acontecer, nem mesmo poderemos perceber. E quanto ao risco, brincadeiras à parte, eu realmente estou bem otimista com a chegada dessas novas tecnologias. O risco sempre vai existir, só que a gente precisa entender qual tipo de risco estamos falando. Mas se você está falando do risco de extermínio da humanidade no estilo Skynet, bem, não dá para descartar a ideia, mas no momento é pouco provável que isso aconteça. Na verdade, o mais provável é que isso já tenha acontecido e agora você está vivendo em uma realidade simulada. Afinal, você consegue me provar que não está vivendo em uma simulação agora? Obrigado por me acompanhar até aqui. Se você quer mais conteúdos assim, se inscreve aqui no canal e deixa um like aqui pra gente. Você também pode deixar uma sugestão de tema aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.